Olá, gente, tudo bem? Eu tenho recebido muitos questionamentos a respeito do julgamento da partida entre Sport e Vasco da Gama pela Série B, jogo que foi encerrado após a invasão de campo, após agressões da torcida do Sport na Ilha do Retiro. Vale ressaltar que essa preocupação de você, sua, que é torcedor do Bahia, é pelo fato do seu time, ter se complicado na tabela do Campeonato Brasileiro, está numa situação vexatória dentro de campo, não conseguiu sequer a classificação nas duas partidas que teve em casa contra Vila Nova e Guarani. Mas vamos ao que interessa, vamos lá? O STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, marcou para quinta-feira desta semana, dia 3 de novembro, 3 processos relacionados ao esporte, que serão conduzidos pelo auditor-presidente da 4ª Comissão Disciplinar, Jorge Otávio Galvão. É esse o presidente da 4ª Comissão Disciplinar do STJD. 3 processos e novas denúncias envolvendo a invasão de campo da Ilha do Retiro na partida contra o Vasco pela Série B foram inseridos nesse processo. O processo tem a seção de número 3614/2022 e certamente é o mais aguardado na quinta-feira. Será justamente o que a gente está abordando aqui, o jogo pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B contra o Vasco da Gama. Nele, como instituição, o Esporte Clube do Recife foi indiciado em 3 artigos do CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Vamos aos artigos que o esporte foi denunciado no CBJD. O artigo 205 fala em impedir o prosseguimento da partida que estiver sendo disputada, prova equivalente, porque tem alguns termos assim que a gente vai até suprimir, por insuficiência numérica intencional de seus atletas ou por qualquer outra forma. Pena: multa de 100 a 100 mil reais e perda dos pontos em disputa a favor do adversário na forma do regulamento. Eu vou chegar lá, o que é que o Regulamento Geral de Competições fala a respeito desse artigo 205. Parágrafo 1º, a entidade de prática desportiva fica sujeita às penas deste artigo se a suspensão da partida tiver sido comprovadamente causada ou provocada por sua torcida, o que foi o caso. O artigo 211, deixar de manter o local do mando de campo com infraestrutura necessária para a segurança da partida, e também é multa e interdição do estádio. Isso vai acontecer com certeza, até porque preventivamente o esporte já teve a interdição do estádio. O artigo 213 fala também em deixar de dar providências, e a gente está aqui debruçando em invasão de campo e tudo mais, jogar objetos em campo. Tudo isso aqui é multa e perda de mando de campo. Aí a gente tem, na verdade, que abordar o fato da desordem que pode causar a perda dos pontos em favor do adversário. Então, o artigo ou os artigos em que o esporte foi denunciado no Regulamento Geral de Competições da CBF é o artigo 19, se uma partida que só poderá ser adiada, interrompida ou suspensa caso ocorra pelo menos um dos seguintes motivos: falta de segurança. Aí vem o artigo 20, porque fala também em conflitos ou distúrbios graves no campo ou estádio, aí vem o artigo 20. Quando a partida for suspensa por quaisquer dos motivos previstos no artigo 19, que a gente acabou de citar, do regulamento da CBF, se procederá o julgamento da seguinte forma. Ponto 1. Se o clube deu a causa, a suspensão da partida, estava vencendo a partida ou estava empatada, o clube será declarado perdedor pelo score de 3 a 0. Ora, aí o torcedor, você que está me assistindo agora, diz assim: mas o Ceará não perdeu. Eu vou chegar lá. Eu disse isso, inclusive, na jornada esportiva depois do jogo do Bahia com o Guarani. No julgamento da 5ª Comissão Disciplinar, que não é a que vai julgar o caso do esporte, diga-se de passagem, a 5ª Comissão do STJD, o Ceará foi absolvido pela perda dos pontos no jogo com o Cuiabá, e eu tenho alguns detalhes desse julgamento. Porque houve a invasão do campo, no Castelão, o resultado foi 3 a 2 pela absolvição na perda de pontos, então 3 votos
pela absolvição e 2 pela condenação para que o Ceará fosse declarado perdedor por 3-0. 2 auditores da 5ª comissão votaram pela punição com a perda por 3-0 da equipe do Ceará no jogo da Série A. Isso vai criar uma jurisprudência, isso teria criado uma jurisprudência no julgamento do Sport contra o Vasco pela Série B? Eu observei alguns detalhes. Em tese, sim, isso seria uma jurisprudência, mas tem aqui pontos relevantes. Primeiro, o relatório indicou que o caso Ceará e Cuiabá foi menos gravoso do que Sport e Vasco da Gama. O relator do processo do Ceará indicou que a invasão de campo no jogo entre Ceará e Cuiabá se deu com a ajuda de policiais, visando preservar os torcedores de sofrerem danos por conta da briga na arquibancada. Ou seja, o julgamento levou em consideração de que aquela invasão no Castelão foi orientada pela PM para preservar crianças, mulheres, idosos que estavam na arquibancada. Por fim, também temos o presidente do STJD que indicou que não via motivos para punir o Ceará, porque quem fez o gol foi o Ceará. Mas se fosse o Cuiabá, ele estaria convicto de aplicar o artigo 205, dando os pontos ao Cuiabá. Então, a confusão não foi provocada pelo gol adversário. O que aconteceu foi no jogo do Sport, que o gol foi do Vasco. Veja que eles estão abordando um ponto, mas que está em contradição com o que eles vão julgar, mesmo sendo outros auditores. A decisão sobre o artigo 205 do CBJD, que prevê a perda de pontos para o Ceará, foi tomada após o voto de Minerva do presidente da comissão, Otacílio Soares de Araújo Neto. Ele acompanhou os votos do relator do processo, Wanderson Massulo, e de Alessandra Paiva, que pediram a absolvição do Ceará. Os outros membros da comissão do STJD, Eduardo Melo e Gustavo Caputo, tiveram seus votos vencidos, porque eles queriam a perda de mando de campo do Ceará e a perda dos pontos. Então, diante de tudo que eu coloquei aqui, eu não tenho a certeza de que os membros da 4ª comissão vão seguir o resultado do julgamento da 5ª comissão que julgou o Ceará. Então, principalmente porque teve uma situação de 2 votos para a perda de pontos e por pouco também não tivemos o 3º voto no caso do Ceará. Em se tratando de Vasco da Gama e de quem dirige a CBF nos dias de hoje, eu coloco minhas barbas de molho e prefiro aguardar a quinta-feira, dia 3. Por outro lado, eu espero que os jogadores do Bahia tenham a mesma disposição que têm quando vão para as baladas. Eles não param, eles bebem o tempo inteiro. Não são todos, mas as mesmas figuras carimbadas dão mais atenção às baladas do que aos treinamentos. Então, para isso, eu espero que eles tenham a mesma disposição em campo que eles têm nas festas, nas bebedeiras, para que possam vencer o CRB e não depender de julgamento nenhum do STJD. Grande abraço a todos e vamos aguardar com muita atenção e cobrir todo esse processo que pode beneficiar o Vasco da Gama e não permitir que o Bahia suba.